Qual o efeito da publicidade sobre as crianças? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar, tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenã, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Apenã. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis, com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenã significa amanhã na língua do povo Gavião Parcategê. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Apenã, pensando o amanhã. Altair, temos um episódio especial hoje, Altair. Isso, duplo e relativo à sua área. É verdade, né? É especial também, Altair, porque foi uma pergunta que nós escolhemos. Raramente, hein? É uma das poucas. Muito raro. Eu não lembro uma outra vez que a gente fez isso. A regra é sempre uma pergunta de ouvinte. Isso. Mas essa chamou a atenção. Muitos dos nossos ouvintes não têm muito acesso à área de publicidade em si, mas temos uma mídia dentro da publicidade que os publicitários, pessoas da comunicação têm acesso, que é um jornal, uma revista chamado Meio e Mensagem. Isso, né? É um semanário. E aí começou a ter uma certa polêmica. Vamos deixar todos os links na descrição, mas a partir de uma certa editorial. Artigo, na verdade. Um artigo assinado por uma pessoa que representa ali uma associação e que começou defendendo a existência de publicidade direcionada ao público infantil. Isso, partindo do pressuposto de que a legislação brasileira é muito rígida e que era possível fazer uma propaganda infantil que fosse inclusiva e aceitável. E aí, em seguida, veio um artigo de outro autor criticando essa posição dela. Fazendo uma crítica, falando que não é bem assim, que na verdade é fundamentado, né? É proibido propaganda infantil, do mesmo jeito que não se pode fazer propaganda de cigarro, coisas do tipo. E aí depois vem um terceiro comentário de alguém ligado ao direito, né? Falando das questões legais e defendendo, em parte, também uma certa flexibilização da propaganda infantil. Sim. Além disso, vamos deixar na descrição um outro comentário que é um pouco mais antigo, né? Porque esses comentários são desse ano, 2019. Um comentário de 2018 que saiu na Super Interessante, que o título é Se é aceitável fazer propagandas infantis. E aí tem uma pessoa que defende que sim e tem uma pessoa que defende que não. Certo.
Tá? Eu confesso que fiquei extremamente incomodado e a iniciativa veio de mim e eu vou entrar nessa briga também. Assim, Tá certo, basicamente. tá aí. A ideia é essa, tá? Então, esse episódio vai ser dividido em duas partes pelo seguinte. Na primeira parte, vamos falar sobre como funciona as teorias de persuasão nos adultos. Como a propaganda funciona nos adultos, tá? Para isso, a gente vai usar uma teoria que fala do todo para parte, né, da comunicação de massa para os indivíduos, que é a teoria do agenda setting, e depois uma outra teoria que vai do indivíduo para o todo, né, que é a principal teoria de persuasão. Explicando isso, a gente vai explicar como funciona a lógica do efeito persuasivo da propaganda no adulto. Essa é a primeira parte, né, o primeiro episódio. Isso. No segundo episódio, a gente vai mostrar como funciona na criança, que é muito diferente. E é por isso que, já vamos deixar a resolução curta, você fazer propaganda para crianças não é só desonesto como criminoso, tá? E a ideia é apresentar evidências que mostram que a propaganda exposta em idades muito tenras gera uma marca neural que as pessoas carregam no momento de tomar decisões na fase adulta. E é uma marca indelével. Isso. É uma marca que você provavelmente não vai conseguir reverter. Sim, eu faço essa associação direta, porque inclusive vamos criar evidências nisso no segundo episódio. Do mesmo jeito que você não pode permitir que uma criança com 6 anos comece a fumar, porque o fumo vai gerar uma marca na função pulmonar dessa criança que não terá reversão, né? Exposição à propaganda gera marcas neurais, inclusive são artigos de 2019, que mostram que essas marcas neurais também permanecem na fase adulta. Então estamos falando de níveis de dano do mesmo nível, tá? Que tem implicações não na causa material, mas na causa formal. Isso, então talvez porque a publicidade é uma forma de informação e não de objetos concretos, coisa do gênero, talvez algumas pessoas tendem a achar que isso é menos ofensivo, que é mais inofensivo. Isso. Né? E aí mostra uma questão da confusão das causas também. Aí Aristóteles é o melhor para explicar isso. Quando eu fumo um cigarro, por exemplo, eu estou trabalhando com a causa material, com a materialidade. Então eu fumo um cigarro, esse cigarro entra no meu pulmão, gera uma redução da função pulmonar, então afeta causas materiais mesmo. É um comportamento que gera um efeito biológico que eu consigo verificar por meio de experimentos o efeito disso a médio e longo prazo, e aí eu consigo mostrar, atestar que esse efeito biológico do cigarro é negativo e usar isso como um argumento para propor uma teoria pública, uma teoria de saúde pública para reduzir o uso do cigarro. A ideia é que a publicidade, assim, pelo menos no passado, nos anos 60, 70, se achava que a publicidade não tinha esse efeito, porque era uma ideia, né? Então as ideias não deixam marcas, né? Então não tem como verificar a validade ou o dano. Sim. Até os anos 2000. E, portanto, não precisa estar sujeito a uma política pública também. Isso. Então, você tem, na verdade, forças, né? Você tem argumentos que, como as nossas áreas são divididas em exatos humanos e biológicos, que é uma besteira, a partir dos anos 2000, mais ou menos, começou a surgir metodologias novas em que você consegue verificar o efeito da causa eficiente, que seria a propaganda, e verificar possíveis efeitos materiais e formais da propaganda, né? E aí, esses estudos são relativamente recentes, sim, não tem? Sim. Você tem indícios a partir dos anos 80, 90, mas a partir dos anos 2000 que os estudos começam a ficar mais técnicos mesmo. Certo. Só que o pessoal da publicidade e da comunicação não tem acesso a eles porque não conseguem ler, porque não tem uma percepção biológica também. Que o efeito da propaganda gera um efeito biológico também, tá? E aí essa cisão das áreas gera uma dificuldade de entendimento dos argumentos, mas na verdade faz parte de um todo. Claro. Tá? E aí a gente volta numa máxima que falamos em vários Naruhodos, que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Sim. E você tem uma certa percepção da publicidade no Brasil principalmente, de tratar a criança como um pequeno adulto. Então, se eu consigo fazer uma mensagem persuasiva para você, que entre aspas não te faz mal, isso também deve valer para a criança. É desconsiderar completamente o fato de que a criança tem um desenvolvimento neural, uma maturação neural, e muitas vezes ela não tem capacidade de se defender cognitivamente de certa mensagem. Tá? Inclusive, esse é um dos argumentos. A maior parte dos artigos que a gente tem sobre propaganda infantil fala sobre efeito de propaganda na alimentação. Tá? Então se fala menos, por exemplo, sobre brinquedos, mais alimentação. Então em vários países você tem restrições sobre a propaganda de alimentos, né? Sobretudo alimentos processados, ultraprocessados, alimentos com muito açúcar para criança. O país que tem uma restrição maior é a Austrália,
Inclusive aconteceu um caso muito interessante, que é desse ano, vamos deixar os 2 artigos na descrição. Saiu no final do ano passado um artigo numa revista de nutrição chamado Appetite, que é um artigo mostrando, usando ressonância, né, magnética, o efeito de marcas de produtos, né? Então você mostrava as marcas dos produtos alimentares e não alimentares para as crianças, e viam que as crianças tinham uma facilidade cognitiva maior de reconhecer marcas que para elas eram mais familiares, né? Marcas que elas viam nas propagandas. Sim. Logo, o pessoal, né, nessa revista colocou como uma recomendação de que se proibisse propaganda de alimento para criança, tá? Isso chegou, esse artigo foi publicado, chegou no Ministério da Saúde, né, lá da Austrália, e eles falaram, parece razoável, fizeram uma portaria, não, vamos restringir o tempo de exposição de crianças à propaganda infantil para alimentos. Aí, esse ano teve um cara clássico das teorias de comunicação na Austrália, ele escreveu uma carta para Appetite, né, que é a revista de nutrição, elencando vários pontos do porquê ele achava que o artigo estava errado, que é normal, já aconteceu comigo, por exemplo, eu publiquei um artigo uma vez, na European Respiratory Journal, e uma pessoa mandou várias críticas à metodologia e tal. Aí o que normalmente... Que é uma coisa natural do mundo científico. Sim, né? Tranquilo. Haver questionamentos sobre estudos. Normal. Aí o que o editor da revista fez? Mandou os comentários pra gente, a gente fez uma carta respondendo, e na revista ficou publicado tanto a carta quanto a resposta. Sim. E tudo bem, nenhum dos comentários era algo que deslegitimava o artigo, nem nada. Então, esse cara fez isso, e aí o editor da Appetite falou, então, escreve uma carta, assim, coloca os comentários certinho, que a gente manda pros autores, os autores respondem e a gente publica. Esse cara da comunicação não queria que os caras respondessem, ele queria que o artigo fosse retirado. Ele queria retirar o artigo da revista. Para isso, você tem que ter um comentário muito grave. Você tem que mostrar que tem um erro, uma indicação de fraude. Praticamente validando mesmo aquele estudo, né? Se você descobrir que tem uma fraude, aí tudo bem. Mas não era, os comentários que ele fizeram não era isso, era uma discussão. E aí o que ele fez? Ele se recusou a mandar a carta e ele publicou numa revista de comunicação a crítica dele. Então, o pessoal da comunicação teve acesso só à crítica e não ao artigo da área de nutrição. E o pessoal da nutrição teve acesso só ao artigo da nutrição e não da comunicação. Ou seja, cada um ficou na sua trincheira jogando pedras. Tá? As críticas do cara eram pertinentes. Valeria a pena colocar na revista e tecer uma discussão. Mas ele não queria, ele queria tirar o argumento. Né? E aí a gente entra, por exemplo... Que é mais uma consequência nefasta aí dessa separação entre as áreas. Entre as áreas. E que afeta, por exemplo, estratégias de política pública. Né? Porque um não conhece da evidência dos outros, não consegue validar. É uma droga, assim, basicamente. Então, o primeiro episódio, vamos falar sobre o efeito... Por que a gente é persuadido pela propaganda? Então, ou a publicidade, né? Quem mesmo comentou que propaganda são coisas mais institucionais, assim, né? Ela tá associada a coisas mais ideológicas, né? Mais de Estado. Isso, é como se fosse a publicização de ideologias, né? A propaganda. Isso, a propaganda. Por isso que a gente fala que da propaganda nazista, por exemplo, né? Enquanto que publicidade aí tem mais a ver com o sistema de bens de consumo, enfim. Né? Isso. Então, as teorias, assim, tem muitas teorias de comunicação, tá? Eu vou falar de duas, uma mais focada no grupo e outra mais focada no indivíduo, para dar um arremate. Essas teorias são as mais comuns, assim. No Brasil, elas não são estudadas tanto quanto deveriam, mas elas são bem consensuais, assim, né? Já tem muita literatura a respeito, vamos deixar umas referências explicando essas teorias. A primeira teoria é chamada teoria do agenda setting, da criação de agendas. A teoria do agenda setting, ela é uma teoria de comunicação de massa. Então ela parte do grupo para os indivíduos, tá? A teoria do agenda setting, ela fala sobre a habilidade de uma mídia, que seria o jornal, a TV, a internet, a habilidade de uma mídia de influenciar a importância dos tópicos da agenda pública. Então ela parte do pressuposto de que o que é mais comum nas mídias acaba sendo mais comum, mais saliente no que as pessoas pensam. Acaba sendo o pensamento predominante. Isso. A gente chama pode chamar em português de efeito Datena. O que é o efeito Datena? Se você vê o programa do Datena todo dia, você vai achar que tá tendo uma hecatombe todo o tempo. Isso é o agenda setting. Então só tem desgraça, morte, tal. Isso fica saliente na sua cabeça, você só acha que só tem desgraça. Esse agenda setting é uma teoria que surgiu em 1968 com dois pesquisadores dos Estados Unidos, o McCombs e o Donald Shaw. Eles fizeram um experimento inicial que é chamado experimento de Chapel Hill,
né, na Carolina do Norte. 1968 era uma época em que teve uma eleição nos Estados Unidos, que é a eleição do Nixon. Sim. Né? E aí eles fizeram um estudo em que eles perguntaram para um conjunto de habitantes, a Chapel Hill é uma cidade pequena, eles perguntaram para os habitantes na época da eleição quais assuntos sobre a eleição eram mais importantes naquele momento. E aí as pessoas davam uma lista do que era mais importante. E aí eles fizeram uma avaliação das mídias, o que estava aparecendo na TV e nos jornais. E eles viram que tinha uma correlação muito alta. Sim. Então o que aparecia nas mídias, aparecia na boca do povo. Ou seja, há uma correlação entre o ovo e a galinha aí. Isso. Né? O que ele não conseguia mostrar muito bem naquela época, a direcionalidade. Sim. Se era da mídia para a opinião pública ou se a mídia reproduzia coisas que a opinião pública falava. Tá? Na verdade, na época, nos anos 60, 70 e tal, eles achavam que provavelmente vinha da mídia para o indivíduo. Né? Por quê? Porque o meio de acesso à informação era jornal e TV, era muito massificado e você não tinha acesso ao que acontecia em outros países e tal. Então era mais provável que a mídia determinava a agenda dos indivíduos. Até porque, diferente de hoje, né? Que quem tinha poder de voz, né, era a mídia. Era a mídia. Só a mídia. Isso. Né? Assim, os indivíduos não eram mídias como hoje eles conseguem ser. Muito bem. Né? Isso. E era uma teoria bastante baseada, mais baseada até no jornalismo do que na publicidade. Isso, exatamente. Né? Então, a gente estava falando sobre como os telejornais e como a rádio e como capas de manchetes de jornal, né, agendavam a cabeça das pessoas. Exatamente. A publicidade acaba entrando nisso porque ela usa as mídias para transmitir a mensagem persuasiva. Então, mas o mecanismo é muito parecido, né? Excelente ponto, porque a ideia do Agenda Setting cresceu muito, né, no jornalismo, depois na publicidade, nos anos 70, 80. Quando chegou nos anos 90 para 2000, começou a aparecer a internet. O que acontece quando aparece a internet? Você começa a dar poder de persuasão ou de mediatização para os indivíduos, né? Então, por exemplo, nos anos 70, eu tinha que falar com quem? Se o quem estava morando em outra cidade, ou eu ligava para ele ou eu mandava uma carta, né? Então, tinha um tempo, até 20, 30 anos atrás, se eu podia chegar para você e falar: quem? Eu chego na sua casa em 10 minutos. Sim. Ou eu estou a 1 quilômetro da sua casa. Isso era a mesma coisa. Tempo e espaço eram coisas juntas. Eu falar que estou a 1 quilômetro da sua casa ou 10 minutos era a mesma coisa, porque eu tinha que percorrer essa distância real e eu levava um tempo. Exato. Né? Isso acontece na maior parte da nossa história, né, de vida. Sempre foi assim, tempo e espaço eram sempre juntos. Só que o que acontece na internet? Você tira a dimensão do espaço. Verdade. Né? Como você tira a dimensão do espaço, eu posso estar aqui. E quem tá ouvindo a gente tá a milhares de quilômetros, você ouve ao mesmo tempo. Sim. Na hora que o episódio sai, todo mundo ouve ao mesmo tempo. Então, independente da distância que eles têm, da distância física. Né? Então, a internet, na verdade, ela não traz nada de novo. Ela só catalisa coisas que já existem. Sem dúvida. Uma dessas catalisações é você tirar a dimensão do espaço. E só deixar o tempo. Sim. Então, todo mundo fala o tempo todo. E todo mundo ouve. Né? Então você empodera o indivíduo. Ouve entre aspas, né? Tem a possibilidade de ouvir, né? No início da internet, essa era a esperança. Vamos dar voz a todos. Sim. Nos anos 80, o povo da publicidade da computação achava isso. Sim. Vamos dar poder para todos, agora a gente vai poder favorecer as minorias. Era uma ideia mesmo. Acho que nem é também uma coisa que eliminou a outra, né? Acho que são. Isso, né? Acho sim. que você tem as duas coisas convivendo, né? Exatamente. Assim, sim, você deu voz àqueles que não tinham, e sim... Você deu voz a pessoas que não deviam falar. Exato. Já dizia um efeito colateral, né? Sim. Colateral. Isso. Então, nos anos 60, nos anos 70 e 80, a teoria da agenda setting, como tinha essa primazia da mídia sobre o indivíduo, estava bem. Sim. Conforme foi aumentando o interesse da computação e tal, e você vai empoderando o indivíduo, tem que surgir uma teoria que vai do indivíduo pro todo. E aí começou a teoria que complementa mais, a teoria do Agenda Setting, é a teoria do Petit Cacioppo, que é a tradução em português, é um modelo de elaboração de verossimilhança. Altair, o nosso apoiador, a Alura, tem vários cursos disponíveis, né, Altair? Verdade. Tem um deles que me chamou a atenção, que são os cursos de Data Science, Altair. Ah, que legal. É uma área que eu trabalho eventualmente, sim. Pois é, então, é um curso introdutório, tá, de Data Science com uso de Python. Ah, que legal, linguagem de programação muito importante. Não tem nada mais contemporâneo do que isso, né? Exato. E esse é só um dos mais de 800 cursos online que a Alura disponibiliza pra gente, Altair. Ótimo. Fazendo um curso de Data Science, você vai entender muitos aspectos de episódios do Naruhodo. É verdade.
tá? Então a Alura tá em uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. Tá? São cursos rápidos, fáceis, estão todos disponíveis numa só matrícula. Né? Ou seja, você faz só uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser. Ótimo. Tá? Então ela pode fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, ou seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. Tá? E o ouvinte do Naruhodo, Altair, tem oferta especial. O ouvinte do Naruhodo tem 10% de desconto no preço original. Tá? 10% de desconto. E para ter esse desconto, você precisa visitar a URL alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. E esse foi então o nosso momento Alura do episódio de hoje. Conforme foi aumentando o interesse da computação e tal, e você vai empoderando o indivíduo, tem que surgir uma teoria que vai do indivíduo pro todo. E aí começou a teoria que complementa mais, a teoria do Agenda Setting, é a teoria do Petit Cacioppo, que é a tradução em português, é um modelo de elaboração de verossimilhança. O que é uma coisa verossímil? Uma coisa verossímil não é uma coisa verdadeira. Sim. É a coisa mais provável, para mim. Então, o que eu acho mais provável, dado o meu conhecimento, é o que eu acho verossímil. E é parte do indivíduo, tá? Então, a ideia da teoria de persuasão é um processo dual, porque tem dois lados, de mudança de atitude. Então, eu tenho minha opinião, o quem quer me persuadir. Quando ele quer me persuadir, ele cria uma mensagem, e essa mensagem vai tentar mudar a minha atitude. Primeiro muda a minha opinião, depois pode mudar a minha atitude. Sim. Tá? E por que chama modelo dual? Porque tem dois caminhos. Então, para você persuadir uma pessoa no nível individual, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é chamado de rota central. A rota central diz respeito à mensagem. Então, eu te mostro uma propaganda. Compre esse carro. Aí, você vê a mensagem. Compre esse carro. Quando você está usando sua rota central, você está avaliando os argumentos pelos quais você compraria o carro. E são argumentos objetivos. Eu penso no preço, eu penso quão rápido esse carro é, eu penso no quão útil ele é para mim. Então, toda vez que você usa a rota central, você está gastando tempo. Você está pensando e tentando criar argumentos com base em tempo. Tá? Levando em conta o tempo. E uma outra parte da persuasão, por exemplo, quando eu faço uma mensagem e eu escrevo o seguinte: esse é o carro com uma maior economia de combustível. Eu estou trabalhando na sua rota central. Eu estou te dando um argumento eu quero um carro econômico, faz sentido, então é um argumento razoável ter esse carro. É a rota central. Ao mesmo tempo, você tem a rota periférica, que é algo que dá uma volta. Ou seja, ela come o tempo. Então, mas esse carro é o mais bonito, esse carro tem uma cor, eu percebo ele rápido, o slogan, o jingle, né? Então, toda mensagem persuasiva tem algo central, que é o argumento, e algo periférico, que são essas coisas, né? Isso. E os dois juntos compõem a mensagem persuasiva, no nível do indivíduo. Tá? Então, se eu quero, no nível da Agenda Setting, eu quero gerar uma mensagem para os indivíduos, eu tenho que fazer uma estratégia persuasiva para que cada indivíduo tenha uma tendência a mudar de opinião. Tá? Essa é basicamente a estratégia. E aí, nessa teoria de persuasão, tem vários estudos, vamos deixar alguns na descrição, que mostram que características, como é uma teoria da pessoa, que características dos indivíduos predispõem eles a serem mais persuadidos, tanto no nível central quanto periférico. Então, o primeiro critério, são 5 critérios para você discriminar indivíduos em função do nível de persuasão. O primeiro critério é chamado Need for Cognition, necessidade de cognição. Need for Cognition é o quanto as pessoas gostam de pensar sobre as coisas. Então, quando você me fala uma ideia, eu fico pensando, por que ele me falou isso? É um atributo de personalidade, né? São pessoas que gostam de deliberar sobre aquilo que você está falando. Ela gosta de discutir. Me convença. Sim. Sabe aqueles programas que tem no YouTube? Tipo, eu acredito que a Terra é plana, me convença, do contrário. Você está trabalhando com o need for cognition da pessoa. Sim. Então tem pessoas que precisam de justificativas. Elas têm uma rota central muito forte. Você só consegue persuadir a ela se você conseguir convencer ela. Né? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério do tópico importante. Então, por exemplo, quando eu falo com você um tema que é muito importante para você, você tende a usar mais a rota central. Então, imagina que você é alguém que se preocupa muito com o meio ambiente. E aí eu quero mudar, eu quero persuadir você a investir, sei lá, doar dinheiro pra mim. Então, eu sou uma ONG. Eu já sei que o ambiente é algo importante pra você. Então, eu tenho que trabalhar na rota central. Sim. Eu tenho que te dar um bom argumento, porque, em geral, você tem informações.
prévia sobre o Você tema. já tem uma certa predisposição, né? Isso. Se eu te dou uma informação, então é um tema importante. Se eu te dou uma informação que eu quero fazer com que você mude de opinião, eu tenho que trabalhar na rota central. Se eu te dou uma informação que valida aquilo que você acredita, você vai pela rota periférica. Então, não, isso é o que eu acredito, só que eu mudo a cor. Eu ponho uma musiquinha, eu deixo a mensagem mais positiva, você adere mais rápido. Então essa é a ideia de pensar no target, né? Pensar na estrutura da marca, né? do público. Então esse seria o segundo. A terceira característica é a situação da pessoa atual, que é se você tem tempo disponível ou não. Já é meio óbvio, né? Se você tem pouco tempo disponível, você é mais persuadido por coisas periféricas. Se você tem muito tempo disponível, por coisas centrais, tá? Não ao contrário? Não, tipo, você tem meio minuto pra decidir. Então, às vezes, você pensa um pouquinho, mas se tiver alguma coisa da cor do carro ou design, puxa mais sua atenção. Entendi. É aquela coisa do impulso. Compra por impulso, né? Então, compra por impulso, por exemplo, se eu vou comprar por impulso uma coisa que eu não gosto, tipo, sei lá, uma maquiagem, eu nem começo. Você não vai me persuadir. Você vai precisar atacar em coisas quando eu tenho mais tempo. Agora, se eu já compro maquiagem e é por impulso, só que essa maquiagem parece mais bonita do que a outra, tende você a comprar mais rápido. Tá. E aí, por isso você tá falando de uma coisa que tá mais no entorno e não no central. Não central, né? Não é um tema central. A quarta é você fazer a pessoa se sentir bem sobre a propaganda, que é o efeito do humor. Então, não precisa ser uma mensagem bem humorada, mas uma mensagem positiva. Sim. Quando você constrói uma mensagem de forma positiva, você gera um humor positivo na pessoa, logo ela pensa menos. Entendi. Ela pensa menos. Quando o humor é positivo, você faz a pessoa pensar menos. Faz ela pensar menos, logo ela é mais persuadida por efeitos periféricos. Porque você tira o efeito do central. Então, por exemplo, se eu coloco você num ambiente muito confortável, tranquilo, em que não tem nenhuma ameaça, eu consigo diminuir seu need for cognition, né? E aí você acaba sendo persuadido a comprar por uma razão periférica. Certo. Onde que isso acontece muito? Compra de imóvel. Você vai comprar um apartamento na planta. Não existe um apartamento. Sim. Não existe. Não tem motivo central pra você comprar um apartamento que não existe. Onde que você trabalha? No periférico. Então o cara falta te beijar, botar no pedestal e tal, pra deixar você o mais confortável possível. Ele vai te apresentando os argumentos, papapá, que não é argumento coisa nenhuma, né? E aí vai ali, do jeito que você não quer, um chá, um uísque, um negócio e tal. E aí, pra tentar, pela rota periférica, fazer com que você tome uma decisão impulsiva. Por essa questão do se sentir bem. E a última é a credibilidade da fonte. Então, a credibilidade da fonte da mensagem, né? Então, por exemplo, se você acredita na fonte e você acha a fonte confiável, tende a diminuir o efeito da rota central e aumentar a periférica. Certo. Porque a própria fonte é a rota central. Então, compre porque eu estou dizendo que é bom. É o que acontece muito na internet. Então, você segue um canal do YouTube e o cara faz um unboxing. E você segue o cara, você vê todos os vídeos dele. Ele fala, esse celular é bom. É a credibilidade. Você já tem uma opinião formada sobre ele enquanto veículo, né? Isso, então ele é o argumento. Se ele é o argumento, ele já define sua rota central. Então é só uma coisa periférica que vai fazer você comprar. E na internet, como não tem a dimensão do espaço, porque, por exemplo, eu podia... Gostei desse celular. Então amanhã eu vou na loja. Aí até amanhã, ir na loja, não passa um tempo? Sim. Vai aumentando o seu autocontrole. Né? Na internet não, tem a porra de um link que você já clica, aí você entra na Amazon, um clique, compra com um clique. Misericórdia. Né? Mano, é uma prisão. Ainda bem que você pode voltar atrás, né? É uma prisão isso. Aí, então, imagina, você dá um clique e já entra na Amazon. Aí você dá um clique, o seu cartão tá cadastrado, você dá um clique e comprou. Sim. Já tá indo pra sua casa. Um negócio um AB Shaper, que você nunca vai usar na desgraça da sua vida. Que você nunca vai ter um abdômen tanquinho na vida. Mas enfim... Isso você tá falando de uma Amazon que você ainda tem vários dias aí, um mês às vezes, pra se arrepender e devolver. Isso. Né? Só que aí o que acontece? Tem uma questão também que é da persuasão, que é o lado negativo, que é a questão da dissonância cognitiva. Então, a dissonância cognitiva é assim, tudo bem, eu posso comprar, mas depois eu devolvo. E aí vem alguém com, você comprou isso, que legal e tal, né? Você usou? Falou, usei. Mentira. Você não usou nenhuma vez aquele juicer. Nenhuma vez. Você nem sabe como liga aquela merda.
Aí você fala, mas não vou devolver, amanhã eu vou ver. Aí quando vem, passou um mês. E você já foi. Né? O dinheiro não me fez falta, né? Não tô passando fome, então tá bom. Deve ter pouca gente que devolve, porque senão a Amazon não teria essa política de devolução, certo? Demônio! Né? Mas você vê que é tudo bem feito, né? A teoria fica. Agora, todas essas características que você colocou são características inatas. A gente nasce com essas características, então não. É difícil combatê-las por conta disso? Então, quando você é adulto, isso são características relacionadas ao processo de aprendizagem. Então, eu quero fazer você aprender um conceito. Eu tenho que mostrar um argumento do porquê esse conceito vale, eu tenho que mexer na estrutura da mensagem, na forma, quem te ensina, se é um professor, por exemplo, que você gosta dele ou não. Que tem reputação ou não. Isso, que ele tem uma validade no ambiente e tal, na instituição, aí fica mais fácil de você comprar uma ideia, tá? Então, a mídia, né, a propaganda e tal, é como se fosse um professor que quer te ensinar uma coisa. Só que ele quer te ensinar uma coisa atendendo a agenda de alguém. Sim. Não a agenda do conhecimento. E por isso que tem uma galera estudando isso e é meio grave. Né? As pessoas são persuadidas o tempo todo. Maldito marketing. Eu falo que um dos objetivos da minha vida é acabar com o marketing. Mesmo, sabe? Pelo menos a teoria do Petit Cacciopo associada com a do Macombs faz sentido no sentido de explicar esse fenômeno social. Né? E por que existem mídias? Por que existe a agenda, né? E a persuasão. Nós somos indivíduos que, como você não sabe o que está acontecendo no mundo todo, a todo tempo, você compra ideias, né? Então, no passado antropológico, você acreditava no pajé, acreditava no xamã, no líder do grupo. Então, ele desempenhava esse papel. Isso. E como ele tinha reputação, ele te dava uma mensagem para te economizar tempo. Ele falava, faz isso que dá certo, a gente sobrevive, a questão do mais experiente e tal. Só que agora que a gente vive numa sociedade na internet, onde você não tem mais a dimensão do espaço, você só tem o tempo, você não tem tempo de pensar. Como você não tem tempo de pensar, tem um monte de informação chegando ao mesmo tempo, isso acaba com a sua rota central e você só vive na marola da rota periférica. Isso é muito desonesto, porque o objetivo é alimentar o sistema de mercado. Fazer as pessoas comprarem mais, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para comprar mais. Tá? Isso não tem a ver com uma escola sociológica, econômica. Isso vem do Adam Smith. É clássico. E aí, eu até, para começar a fechar essa parte, eu falo da importância, por exemplo, do estudo da antropologia, que é uma área que as pessoas dão muito pouca bola em geral, sobretudo o pessoal da economia, ou mesmo da própria sociologia. Não sei porque o sociólogo e antropólogo brigam. Eu vou dar um exemplo de mensagem persuasiva, não no nível da mídia, mas no nível da história. Porque você pensa, tem um indivíduo, o indivíduo é afetado pela mídia, e também afeta a mídia, né? Tem esse ciclo. Só que a mídia tem uma história. Uma história das instituições, mas também uma história cultural, histórica, desde a origem da civilização humana. Tá? Por exemplo, já falamos em vários episódios sobre o Adam Smith, a teoria do Adam Smith, né? Um deles é um episódio, vamos deixar na descrição, sobre o movimento Maker, que é do começo do Naruhodo, mesmo que eu explico rapidamente a lógica do Adam Smith, mas só recapitulando, na riqueza das nações, Adam Smith parte do pressuposto de que uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho. Né? Se isso for verdade, tem consequências. Uma das consequências é, se uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho, a sociedade inerentemente é desigual, porque você vai ter um empregador e um empregado. Né? Logo, o papel do Estado não é garantir a igualdade, porque é demagogia, mas sim proteger os ricos dos pobres. É impedir que os ricos massacrem os pobres e impedir que os pobres matem os ricos, como aconteceu na Revolução Francesa. Essa era a ideia do Adam Smith. Comprar essa ideia. E é o que começou a acontecer também no Chile, né? Não, em todos os locais. Não, essa lógica tem 200 e poucos anos. Deu origem à Revolução Industrial e tal. No nosso Naruhodo, que a gente fala se é possível juntar exatas, humanas e biológicas, a gente trabalha muito isso. Da educação voltada para o trabalho e tal. Pega o exemplo da minha avó. Tá? Minha avó estudou um pouco, mas minha avó chegava para mim, quando eu era jovem, falava para mim assim, meu filho, você precisa estudar para arrumar um emprego e ser alguém na vida. Você acha que minha avó leu A Riqueza das Nações, do Adam Smith? Quem, Fujioka? Responde. Você acha que minha avó leu? Provavelmente não. Ela precisava? Não. Exato! Porque isso tava na porra da agenda setting do Estado. Sim, claro. Há 200 e poucos anos já. A superestrutura já convenceu ela Muito de que bem. ser alguém significa ter um trabalho, um emprego, enfim, né? Isso. Ela nem foi convencida. Ela já nasceu numa estrutura que isso estava dado. Já é dado, estava na linguagem. Na linguagem. Já está na linguagem, nas relações, nas expectativas. Do mesmo jeito, por exemplo, as relações de gênero.
Né? As relações de gênero não é algo que tem agora, já é uma superestrutura que já existe historicamente há centenas de anos. Por isso que é muito difícil de mudar enquanto indivíduo. Né? E por isso que você tem tensões sociais para tentar mudar esse agenda setting histórico. Né? Então as estratégias de mudança de persuasão existem muito antes da publicidade. Começou na religião, começou nos ritos. Isso, agora chegamos assim. Sim. Né? Quer dizer, a publicidade ela é uma estrutura que até perpetua algumas dessas dinâmicas, né? Mas é uma dinâmica que nasceu historicamente. Sim, nasceu como uma religião. Nasceu como uma religião. Voltamos, por exemplo, na teoria do Augusto Comte, né? Das fases do pensamento positivo. Sim. A primeira fase é a fase religiosa, em que eu faço o que eu faço porque eu sigo Deus qualquer, a estrutura religiosa qualquer. A próxima fase é quando você deixa de seguir a religião e segue uma alegoria do que seria a religião. Que é, por exemplo, não, eu não faço isso porque eu sou católico. Eu faço isso por causa do mercado. Sim. Por causa dos stakeholders. Porque eu sou alguém empreendedor. Porque o futuro é seguir a porra do coaching quântico. Sabe? Ou o signo de tal. Ou o meu, sei lá, o meu outubro, sei lá, o meu Júpiter retrógrado. É o propósito da empresa também. Exato, né? isso. O propósito da empresa é uma nova igreja. Meu cacete! Vista a camisa da empresa. Você tá relendo os textos do Adam Smith. Então é como se fosse e tem outros caras também. É como se a alegoria que eu faço é como se a humanidade fosse um lago e a história, a realidade jogam pedras nesse lago que geram ondas que vão afetando você. Então você hoje é o resultado da Revolução Industrial, da independência do Brasil, da imigração japonesa, de uma série de processos. Que no nível proximal é a propaganda e tal, mas no nível distal é a história do Estado, né? Então, é algo muito grave, que, assim, é uma estrutura que aparece, que a gente não consegue fugir, mas é muito importante entender sobre ela. Sem dúvida. É importante entender, inclusive, para você conseguir ter algum tipo de resistência. De resistência e de empatia pelas outras verdades que essa superestrutura criou. Pelas condições dos outros, pela alteridade. O papel do negro, o papel da mulher também foram criados por essas mesmas superestruturas. Assim, por isso que é tão difícil de mudar. Né? Exato. E você não vai mudar no seu tempo de vida. Né? Então, agora, tudo isso que a gente está falando, né, Altair? A gente está falando ainda no campo dos adultos. Né? Assim, isso, total. Imagina um adulto com algum estudo, desenvolvimento cognitivo, né, uma formação. Com vontade de pensar um pouco. Exato, alguma capacidade de pensar por si só. Ainda assim, ele é bastante manipulável, bastante propenso a um discurso persuasivo, etc. Exato. E tanto é que o Petit Cachopo coloca, em outros autores também, que é como é que você resiste à persuasão. Porque parece que é algo, meu Deus, eu estou sendo controlado, assim, sei lá, né? Dá pra resistir, mas a principal estratégia pra você resistir à persuasão é você saber que ela existe e saber dessa ideia da rota central e da periférica. Que quando você está pensando por você mesmo, você tem um argumento e você tem a forma. Você tem a forma e o conteúdo. O que a gente fala, né? A primeira estratégia pra você resistir à persuasão é contar até 10. Pra contar até 10, você tem que saber contar. Sim. Isso é crucial, tá? A escolaridade é algo que praticamente determina a sua resistência à persuasão. Se você tem uma escolaridade baixa, não independente da sua idade, você é mais suscetível a ser persuadido sem perceber. Tanto pela rota central quanto a periférica. Crianças nascem com escolaridade? Não. Já com começa capacidade de contar. Então, já não tem causa eficiente, porque não tem escolaridade, é uma criança pequena. Não tem causa material e formal, porque o cérebro está se desenvolvendo. Ferrou, basicamente. Logo, que aí entra o gancho para o segundo episódio, toda essa teoria de agenda setting, de persuasão, não funciona nas crianças. Ao contrário do que o povo da publicidade fala. Vocês estão errados. Por que não funciona nas crianças? Porque elas não têm causa material e formal para usar essas estratégias sociais. Na verdade, o cérebro delas se desenvolve levando em conta o fato disso ser dado. Existe uma estrutura social, histórica, antropológica, cultural, que estrutura o cérebro dessas crianças. Por isso é tão criminoso o argumento de que você precisa expor as crianças a essas mensagens para que ela esteja preparada para enfrentar o mundo. Eu vou ler, pegando isso que você falou, Kim, um trechinho pequeno do artigo da Super Interessante, aí vocês veem na descrição. A pergunta do artigo da Super Interessante é: a publicidade deve ser proibida para as crianças? Aí tem os argumentos do sim e do não. Eu vou ler o começo do não. Por que não se pode proibir? Abre aspas. Não se pode privar um jovem de informação, seja de que tipo for.
ele só terá maturidade se for educado para ter uma visão crítica sobre tudo com o que se entra em contato como uma propaganda. Nesse sentido, a solução para controlar o consumismo infantil é a educação, não a restrição. Isso mostra, além de uma ode à ignorância, um total despreparo sobre conceitos básicos da psicologia do desenvolvimento. Esse cara não leu Piaget e não tem a menor ideia, ou talvez não se importe. Isso é uma asneira, sabe? Que falta educação e não restrição. Como é que você educa uma criança de 3, 4 anos? Você tem que dar um exemplo para ela conseguir repetir, testar, acertar e errar. E não é ficar mostrando propaganda da, sei lá, do Baby Shark. A criança, isso vai gruda no meu cérebro. Eu acho que quando eu for pro inferno vai ter o diabo com uma tridente cantando Baby Shark, despertando você. A galinha pitadinha antes, sabe? Então, você não tem escolha. Se pra mim já gruda na minha cabeça a música do Baby Shark, como que pra uma criança pequena não vai, sabe? E olha que eu não estou nem mostrando os argumentos ainda de artigos científicos que temos pra mostrar sobre esse efeito. Que a gente vai retomar na segunda parte. Exato. Né? Então, esse primeiro episódio é mais de humanas, né? Que a gente explica a teoria e tal, um aspecto mais dedutivo. No próximo episódio, falando sobre o efeito nas crianças, vamos mostrar os artigos de forma indutiva, criando o argumento do porquê propaganda para o público infantil deve ser proibida. Então tá certo, estamos aqui finalizando essa primeira parte, Sim. Não é? E convidando já você a aguentar uma semaninha para ouvir a segunda parte desse episódio. Isso, vai lendo as referências até lá. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.